Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. O professor Matheus está gravando esse vídeo para que a gente possa resolver algumas daquelas atividades extras propostas para a semana 2. Atividade extra 2, certo? Que vai falar um pouco sobre a semelhança em polígonos de maneira geral. Eu sei que vocês devem ter percebido que a gente está estudando muito essa questão de semelhança, mas o livro está frisando muito para casos gerais e depois para os casos mais importantes, que são os triângulos. Então, por isso que a gente está batendo muito nessa tecla. Como vocês podem acompanhar no livro também, que está seguindo muito essa linha, né? Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício. O nosso exercício 1 fala o seguinte. Dados os polígonos semelhantes a seguir, determine a área do segundo polígono, sabendo que a razão de semelhança entre eles é 2 e que o polígono de área menor mede 4 centímetros quadrados. Então, a gente tem 2 aqui, aparentemente, quadrados, mas não dá pra gente saber, né? Temos aqui a área 1, a área 2, que a gente quer determinar. A gente sabe que a razão de semelhança entre um lado e o outro é de 2, certo? E que a área 1 é igual a 4 centímetros quadrados. Quer saber qual que é a área 2, né? A área do polígono maior. A gente sabe, gente, que a relação entre os lados é 2. Caso tivesse pedido o perímetro, a relação entre um perímetro e o outro obedece à relação entre os lados. Só que se a gente lembrar a razão entre as áreas, A1, no caso maior, A2 sobre A1, se a razão entre os lados é 2, a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre os lados. Então vai ser 2 ao quadrado. Então a área do polígono maior sobre a área do polígono menor vai ser 2 ao quadrado, que é 4. O que essa razão fala pra gente? Que esse polígono maior é 4 vezes maior, tem uma área 4 vezes maior do que o polígono menor, certo? Então, se eu já conheço a área do polígono menor e sei que uma é 4 vezes maior que a outra, a área do polígono 2 vai ser, portanto, 4 vezes a área do polígono 1. Então, a área do polígono 2 vai ser 4 vezes 4, que são 16 centímetros quadrados. Relembrando aqui um conceito importante, esse exercício só pediu área, mas no caso de perímetro, gente, vamos supor que o perímetro da figura 1 não tem no exercício, eu estou extrapolando um pouquinho. Vamos supor que o perímetro dele fosse 8 centímetros. O perímetro da figura 2 seria o perímetro da figura 1 vezes a razão de semelhança entre os dois, ó, a razão de semelhança. Então ia ficar 8 vezes 2, que iam ser 16 centímetros. Então, a razão de semelhança entre os perímetros é igual à razão de semelhança entre os lados. Só que a área vai ser essa razão de semelhança elevada ao quadrado, certo? Então vamos agora para o exercício 2. No exercício 2 fala o seguinte. Dois quadrados possuem respectivamente lados medindo 12 centímetros e 24 centímetros. Então a gente tem um quadrado menor de 12 centímetros de lado e tem um quadrado maior de 24 centímetros de lado. A gente poderia resolver esse exercício de duas maneiras. Calculando a área do 1. Aí pede qual a razão entre a área do quadrado menor pelo quadrado maior, né? Então, A1 e A2. A gente poderia calcular a área 1 e dividir pela área 2 e já determinar por essa razão a razão de semelhança entre as áreas. Ou podemos, para calcular essa razão, calcular a primeira razão de semelhança entre os lados e elevar ao quadrado, que a gente já sabe que a relação entre os lados, a relação entre a área é o quadrado da relação entre os lados. Então, se a gente fizer a razão aqui L1 sobre 2 para determinar o nosso K, K é L1 sobre L2, né? Porque pediu do menor para o maior. Então, vai ser 12 sobre 24. Os dois são divisíveis por 12 aqui, dá 1/2, certo? Que é a mesma coisa aqui, 0,5. Se a gente quer saber a razão entre as áreas, vai ser esse meio elevado ao quadrado.
Então, para calcular isso aqui, vamos multiplicar aqui meio por meio. 5 vezes 5 é 25, vão 2. 5 vezes 0 dá 0, desce o 2. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Então, dá 25 aqui. Duas casas depois da vírgula. Então, 0,25, que é a alternativa A. Certinho, gente? Ok? Vamos para o nosso próximo exercício. O exercício 3 fala o seguinte. Dois retângulos são semelhantes, sendo que o primeiro deles mede 10 centímetros de largura e 8 centímetros de comprimento. Então, a gente tem os retângulos aqui. Esse aqui mede 10 por 8 e tem um maior que mede 20 por 16. Então, nosso polígono aqui maior vai medir 20 por 16 centímetros, certo? Aí, o que fala? Qual é a razão de semelhança entre a área do polígono maior e do polígono menor? Então, é importante, gente, a gente prestar atenção nessa ordem. Se pediu do maior para o menor, ele quer que a gente determine A2 sobre A1. Se fosse do menor para o maior, A1 sobre A2, certo? Isso faz toda a diferença. Então, vamos lá. A gente poderia novamente calcular as áreas e dividir uma área sobre a outra, que seria, por exemplo, aqui 20 vezes 16 e 10 por 8, fazer essa divisão. Ou a gente pode fazer de maneira mais simples, com contas menores aqui, fazer a relação entre os lados. Primeiro, por exemplo, 20 sobre 10, que a gente vai descobrir que a razão é 2. Então, nosso K seria 2. E aqui a gente determina a razão da área, que sempre é o K ao quadrado. Então, 2 ao quadrado aqui vai dar 4. O que isso quer dizer? Que a área 2 é 4 vezes maior que a área 1, certo? Como que a gente poderia fazer de uma outra maneira? Fazer o 20 vezes 16, ó, dividido por 10 vezes 8. Que só para mostrar para vocês que ia dar a mesma coisa. 20 vezes 16 dá 320. E 10 vezes 8, 80. Essa divisão também ia dar 4. Mas o que é mais importante vocês fixarem? Que sempre a relação entre as áreas vai ser o quadrado da relação entre os lados, certo? Então, qual a alternativa que seria essa questão? A letra D, né? D.